Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que vai ver esse vídeo. Que o Divino Espírito Santo te ilumina, te proteja, te guarde, te faça companhia. Amém, meu irmão, minha irmã. Essa pregação ela é fundamentada nos três pilares de fé que sustenta a fé católica, que é a Bíblia, a tradição e o magistério. Quero começar falando sobre a Bíblia, depois falar sobre a tradição e sobre o magistério. Essa é a diferença da fé católica com a fé evangélica. A fé católica tem esses três fundamentos que sustenta a fé católica. A fé é uma só. Lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo parece que 4, versículo 5, fala que há uma só fé. Então, uma só fé. Mas essa única fé da Igreja Católica é sustentada por três verdades de fé. Quais são essas três verdades de fé? Bíblia, tradição e magistério. Então, a fé ela é um dom de Deus. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, né, tem um versículo que deixa muito claro ali que a fé é um dom de Deus. A fé católica tem três vias e também três verdades de fé. Acredita-se, a fé católica acredita-se que Jesus Cristo, Deus se fez homem no ventre da Santíssima Virgem Maria e nasceu da Santíssima Virgem Maria. E também acredita-se em tudo mais o que a Igreja Católica ensina sobre fé. Existe a fé como dom de Deus, a fé doutrinária, e também tem a fé chamada fé carismática, aquela fé que você reza por uma pessoa pedindo a graça, um milagre, acreditando que a graça vai acontecer. Então, a fé católica ela é sustentada nessas três verdades de fé: Bíblia, tradição e magistério. Bíblia, tradição e magistério. Bíblia vem do grego, que significa coleção de livros. Então, portanto, a Bíblia é uma coleção de 73 livros. A Bíblia se iniciou-se em ser escrita, a Bíblia, os 46 livros do Antigo Testamento. A Bíblia católica tem 73 livros, são 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento, Antiga Aliança, Novo Testamento ou Nova Aliança. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, foi tudo redigido pela Igreja Católica. Até ali pelo século IV ou V por aí, é que a Igreja Católica foi ter uma Bíblia com seus 73 livros para poder ser pregado, né, ser explicado nas Santas Missas. Até o século IV ou V por aí da era cristã, a Igreja Católica viveu através da pregação. Como? Através daquilo que Jesus Cristo ensinou os apóstolos e os enviou, né, e os permitiu eles pregar, né, a chamada tradição oral, aquilo que os apóstolos ouviram de Jesus e permitiu, né, Jesus Cristo permitiu eles explicar. Aí pelo século IV ou V da era cristã, né, que a igreja foi ter uma Bíblia, né, escrita, uma Bíblia no papel. Naquele tempo era muito difícil, né? Era muito difícil escrever, né? Era muito difícil escrever, né? Sabemos que no ano 1517, com a reforma de Lutero, né, Lutero deixou de lado 7 livros da Bíblia, né, e ainda falsificou um texto da carta de São Paulo aos Romanos. Né. Então, aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 10, no final do versículo 35, diz assim: a Escritura não pode ser desprezada, palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então, a Escritura, a Bíblia não pode ser desprezada. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é os livros da lei, né, ou seja, da Torá, acredita-se que o profeta Moisés ajudou a escrever esses livros, mas não foi ele o único escritor da Bíblia. Ficou muitos livros que ficou de fora. A Igreja Católica bateu o martelo ali pelo século IV, mais ou menos. A Igreja Católica chegou à decisão que aqueles 73 livros da Bíblia eram os livros inspirados pelo Espírito Santo, os outros não. Os chamados livros apócrifos são livros que ficaram de fora, porque tinha erro de doutrina ou erro histórico. Né? Ou erro histórico. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus contado por pessoas.
A Bíblia tem duas faces, a face divina, o Espírito Santo que inspirou todos os 73 livros, mas a Bíblia é contada também por seres humanos numa época muito diferente da nossa, com costumes muito diferentes dos nossos. Não devemos de interpretar a Bíblia ao pé da letra, né? Que quando a Bíblia começou a ser escrita, certos costumes que na época não era pecado, hoje é pecado, né? Hoje é pecado. Então a Bíblia é a primeira verdade de fé da Igreja Católica. A mula de Balaão falou? Não, não falou, era a tradição da época. E o Jacó, que teve duas esposas, e as duas esposas eram primas dele e eram irmãs as duas. Naquela época era permitido, hoje seria um pecado mortal, mas na época era permitido. Jacó não era mulher engunada, Jacó não era um adúltero nada, não. Era a cultura da época. Tanto é que quando Jacó casou, né, com Lia e Raquel, foi permitido pelo tio dele, né, pelo pai das mulheres, né, que era Labão. Era costume da época. Também, né, Abraão, que teve um filho com Agar, né, Ismael, né, que teve um filho com Agar, né, Agar era escrava deles, né, era escrava de Sara. Era permitido na época, hoje seria um pecado mortal, mas na época era permitido, né, era permitido. Então, como tirar a verdadeira mensagem bíblica? Levar em conta aquilo que Deus nos quis dizer, aquilo que o Divino Espírito Santo quis inspirar os autores que escreveram a Bíblia na linguagem deles, na maneira deles falar. Sabemos que a Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, né, tem passagens difíceis, né, tem passagens difíceis. Aí entra a importância de você fazer, né, uma formação bíblica, fazer uma formação bíblica. Eu tenho feito formação bíblica com o padre Paulo Ricardo, com o professor Felipe Aquino, e eu recomendo para você, que é muito bom. Recomendo para você que é muito bom. No YouTube, viu? No YouTube tem boas formações bíblicas, né, de acordo com a fé católica. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus escrita pelo ser humano. A Bíblia tem duas faces, a face divina, o Divino Espírito Santo que inspirou, e a face humana, o ser humano que escreveu, né? que escreveu. Se nós vivermos aquilo que a palavra de Deus fala, de acordo com a fé católica, viver isso daqui, viver a palavra de Deus, com certeza absoluta, a gente vai para o céu. E aqui entra uma importância muito grande daquilo que Santo Agostinho dizia. Santo Agostinho dizia, Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. O que Deus pede? Deus pede para a gente ser santo. Qual que é a principal missão de Deus em nós? É nos santificar. Porque o que Deus mais quer em nós é a salvação eterna. E para a gente ir para o céu, precisa a gente ser santo. Então, o que Deus mais quer é que a gente seja santo. E a principal vitória de Deus para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é o céu, é a salvação eterna. Sabemos de grandes santos e santas que morreram, né, que foram ali martirizados, mas que estão no céu. São Paulo degolado, São Pedro crucificado de cabeça para baixo, São João Batista também degolado, e tantos e tantos outros santos e santas. Então, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Quem traduziu toda a Bíblia, quem redigiu toda a Bíblia, quem formou toda a Bíblia foi a Igreja Católica. A Igreja Católica. E como a palavra de Deus diz aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, né, no capítulo 10, no final do versículo 35. Ora, a Escritura não pode ser desprezada. Você está meditando a Bíblia todo dia? Você está lendo a Bíblia todo dia? Você está orando com a Bíblia todo dia? Medita a Bíblia. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego, do hebraico, do aramaico para o latim, né? O latim que é o idioma oficial da Igreja Católica, ele dizia: desconhecer a Bíblia é desconhecer Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo está na Bíblia. Jesus Cristo está na Bíblia. Então, que você possa meditar a Bíblia todo dia, que você possa rezar com a palavra de Deus todo dia, que você possa procurar conhecer, né, a Bíblia. Porque desconhecer a Bíblia, desconhecer Jesus Cristo, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus está aqui na Bíblia, né, na sua palavra, na sua palavra. Falando para vocês aqui sobre tradição. Aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 20, no versículo 30, e capítulo 21, versículo 25, diz assim: Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Agora, capítulo 21, versículo 25.
Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Palavra de salvação, glória ao Senhor. Então, existe um só evangelho contado por 4 evangelistas, que é São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Eles escreveram aquilo que eles achavam mais importante. Nem tudo que Jesus Cristo fez, nem tudo que Jesus Cristo falou está aqui na Bíblia. Eles escreveram aquilo que estava mais importante. Ficou fora da Bíblia, ficou muitas coisas que Jesus Cristo fez, muitos milagres que Jesus Cristo fez, muitas pregações que Jesus Cristo pegou, ficaram fora da Bíblia. Está deixando muito claro aqui. Fez Jesus na presença dos discípulos, dos seus discípulos, né? Ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, ou seja, que não estão escritos na Bíblia. Né? Que não estão escritos na Bíblia. E São João fala aqui no versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, muita coisa, muita coisa. Né? Como que a igreja sabe? A igreja sabe através através da tradição, ou seja, os apóstolos. Né? Os apóstolos foram contaram, por exemplo, os primeiros, né, padres, bispos, e aqueles padres e bispos foram passando até chegar a nós hoje. Por exemplo, São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João, né? Foi discípulo de São João, São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, né? Que foram que deram continuidade à evangelização depois que os apóstolos morreram. Então, aqui o que a igreja vê aqui? A igreja aqui vê aqui a tradição. Nem tudo que Jesus Cristo fez e falou está na Bíblia. Os evangelistas escreveram aquilo que eles achavam mais importante. Então aqui está o que? A importância do que? Da tradição. A tradição é chamada a Bíblia que não foi escrita. Né? Aqui sobre a tradição ainda. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, fala o seguinte: depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que São Paulo está dizendo aqui? Aparece aqui no Evangelho? Não, não aparece. Jesus Cristo apareceu a mais de 500 irmãos. Não aparece isso aqui. Como é que o apóstolo São Paulo sabia? Pela tradição, pela tradição. São Paulo não conheceu Jesus Cristo na sua condição divina e humana que andou aqui na Terra, não. São Paulo teve uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado quando ele estava perseguindo cristãos. Então, acredito que está no capítulo 9 do livro Atos dos Apóstolos. Então, acredito que o apóstolo São Paulo ficou mais ou menos 2 anos e meio conversando com os apóstolos para daí ele evangelizar. Mas como que o apóstolo São Paulo chegou a essa conclusão aqui? Através da tradição. Através da tradição. Então, a tradição, a sagrada tradição, é a segunda verdade de fé que sustenta a fé católica. A terceira verdade de fé que sustenta a fé católica é chamada magistério. O que é isso? Magistério é o Papa com os bispos reunidos. O Papa é o sucessor de São Pedro e os bispos são os sucessores dos apóstolos, né? Os sucessores dos apóstolos. Aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 16, né? Aonde Jesus Cristo fala aqui, no versículo 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Olha, Jesus Cristo está dizendo aqui para os apóstolos: eu tenho muita coisa para falar para vocês. Vocês não têm condição de ouvir agora, vocês não podem ouvir agora. Quando vier o Paráclito aqui é o Espírito Santo, quando vier o Paráclito, seja o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vamos falar aqui, ensinar-vos a toda a verdade, toda a verdade. Então a Igreja Católica tem toda a verdade da salvação, todo o elemento da salvação. Então cabe o quê? Ao magistério, que é o bispo, que é o Papa com os cardeais, né, os bispos reunidos, que iluminado pelo Espírito Santo, interpretam verdadeiramente a Bíblia e a tradição. A Igreja Católica que organizou, que redigiu todos esses 73 livros que está aqui. A Igreja Católica, portanto, é a mãe da Bíblia, porque foi ela que redigiu todos esses 73 livros aqui. Então, a Igreja Católica que tem a autoridade e a luz do Divino Espírito Santo para interpretar
a Bíblia que ela redigiu, que ela formou. Então, assim, iluminado pelo Divino Espírito Santo, sobre a luz do Divino Espírito Santo, ela interpreta de forma real a Bíblia. Conheça o Catecismo da Igreja Católica. O que é o Catecismo da Igreja Católica? O Catecismo da Igreja Católica é um resumo, é uma explicação da doutrina de fé católica. O que está no Catecismo da Igreja Católica, não sei, duvida. Conheça o Catecismo da Igreja Católica, conheça o Código de Direito Canônico, que é outro livro muito bom, muito importante, que nos explica sobre a fé católica também. Outra coisa muito importante é quando Jesus Cristo funda a Igreja Católica sobre Pedro. Está aqui no capítulo 16 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Mateus, capítulo 16, deixa eu achar aqui bem rapidinho. Mateus, capítulo 16, no versículo 18 e 19, diz assim: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus para a Igreja Católica. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma promessa de Deus. É Jesus Cristo prometendo aqui. E não prevalece mesmo. Não prevalece mesmo. O Império Romano tentou destruir a Igreja. Está aí a Igreja vivendo. O comunismo, quantos cristãos que o comunismo não matou? E está aí a Igreja Católica. Né? Está aí a Igreja Católica. Então, no versículo 19, Jesus Cristo fala para Pedro: darei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra, se ligar no céu, que desligar na terra, se ligar no céu. Então, a Igreja Católica vê aqui o quê? Poder, autoridade que Jesus Cristo dá. Jesus Cristo fala para Pedro, lembrando que os apóstolos são sucessores de São Pedro e os bispos são sucessores dos outros apóstolos. Então, o que ligares aqui na terra, se ligar no céu. Então, é que Jesus Cristo deu autoridade para a Igreja através do Papa. O que será ligado aqui na terra, Deus liga no céu. Deus liga no céu. Então, o magistério, iluminado pelo Espírito Santo, que tem a luz do Divino Espírito Santo para interpretar de maneira correta a Bíblia e a tradição. Todo pregador, toda pregadora, todo evangelizador, toda evangelizadora deve evangelizar baseado na Bíblia, na tradição e no magistério. Não pode contradizer nenhum evangelizador, nenhuma evangelizadora está acima da fé católica. Nenhum evangelizador, nenhuma evangelizadora está acima da Bíblia, da tradição ou do magistério. Todo evangelizador que prega aquilo que a própria Bíblia desmente, ou então o Catecismo da Igreja Católica, que é o que nos explica a fé doutrinária da Igreja Católica, né? A fé católica desmente. Esse pregador, essa pregadora está falando besteira. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você possa conhecer a fé católica, que você possa viver a fé católica, alimentar a fé católica. Como alimentar a fé católica? Através da oração, através da vivência dos sacramentos, através de uma vida de fé e obediência a Deus. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine, que o Divino Espírito Santo nos guie, que o Divino Espírito Santo nos ajude a nós vivermos as verdades da fé católica, baseado em uma só fé, que é dom de Deus, que é graça de Deus para nós. Não é só fé católica, mas é alimentada, é sustentada pela Bíblia, pela tradição e pelo magistério. O Divino Espírito Santo possa nos ajudar, nos iluminar, que nós possamos viver uma vida de obediência a Deus através da fé católica, baseada, alimentada pela Bíblia, pela tradição, pelo magistério. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Divino Espírito Santo nos ilumina, Divino Espírito Santo nos guia, vem Divino Espírito Santo nos guiar, nos iluminar. Amém.